Olá pessoal, tudo bom? Eu estou tentando uma nova forma aqui de gravar vídeo para tentar ser um pouco mais rápido, então, bom, primeiramente não se assustem com o que está escrito na tela aí, né? Mas é só para explicar, é uma forma de eu conseguir subir mais rápido esses vídeos para a internet e se funcionar eu vou perder menos tempo com isso, né? O que vai me ajudar bastante a acelerar também o lançamento dessas aulas para vocês. Então, gente, nós vamos parar um pouco a leitura do livro do 1984. Eu espero que todos tenham conseguido ler, né? Pelo menos a primeira parte, que é muito importante, como eu frisei em todas as aulas anteriores, dado o momento histórico que nós estamos vivendo, né? Mas a gente vai dar uma parada nele por enquanto e a gente vai voltar um pouco para a gramática agora. A gente vai falar de tempos e modos verbais. Vocês vão entender já já o que é isso. Antes eu quero falar um pouco sobre essa ideia e retomando, né, o que nós já falamos antes nas aulas, sobre como a língua afeta o nosso pensamento, eu vou falar para vocês aqui de novo que a língua também afeta, a nossa língua portuguesa afeta como nós enxergamos o tempo. Lembrando, né, da teoria do Sapir-Whorf que eu estou falando para vocês, isso não é novidade, não é eu que estou inventando isso já é comprovado. Então a língua também determina como nós enxergamos, como nós percebemos, melhor dizendo, a passagem do tempo. Então quando você domina bem a sua língua, e não apenas a língua, a norma culta agora estou falando, né? Mas todos os modos como você pode usar uma língua, você consegue controlar e consegue ser menos enganado pela passagem do tempo. Imagina aquela situação de você falando, nossa, ainda falta 3 dias para entregar o trabalho. É rapidinho. Então, aliás, ao contrário, nossa, ainda falta 3 dias, está longe, ainda eu posso fazer depois. Então, só que a nossa própria língua nos engana e faz a gente acreditar que 3 dias é muito tempo, quando na verdade não é. Entre outras coisas. Além de, claro, né, sempre lembrar vocês que o domínio da língua é status, gente. Você saber falar eu iria ou nós iríamos, ao invés de falar nós ia, pesa muito em determinados círculos sociais. E se vocês querem entrar nesses círculos sociais, vocês têm que saber, mesmo que vocês não pretendam sair da região de vocês, na própria região de vocês existem grupos de pessoas que prezam, que gostam de quem fala nós iríamos. Então lembrem-se disso e aprendam. Muito bem, pessoal, isso aqui é só para lembrar sobre o que eu acabei de falar. Esses dois gráficos, eles mostram passagem de tempo. Mas um estudo recente envolvendo falantes de espanhol e de sueco mostra que nós tendemos a controlar melhor o tempo quando vemos ele em forma de linha do que em forma de volume. Nós, e eu incluo os falantes de português também, né, porque nossas línguas são muito parecidas, nós tendemos a enxergar, a controlar melhor o tempo quando usamos metáforas do tipo o tempo está curto, o tempo está longo, ao invés de dizer coisas do tipo como o tempo é grande, como o tempo é extenso. Então vocês também prestem atenção nisso quando lidarem, trabalharem com o tempo. Um bom filme que eu recomendo, eu esqueci de colocar o nome do filme aqui na tela, né? Mas é esse filme A Chegada, para quem não assistiu ainda. Ele fala de uma civilização extraterrestre que chega na Terra e aí uma linguista vai lá e aprende a língua dos extraterrestres, mas ao aprender a língua dos extraterrestres, ela enxerga o tempo de uma forma totalmente diferente. Ela é que se torna capaz de enxergar o passado e o futuro de forma diferente. Então isso aí vai totalmente dentro da teoria do Sapir-Whorf que eu falei para vocês e é verdade, quando você aprende inglês, quando você aprende outras línguas, você também tem essa percepção nova do que é o tempo. Mas então vamos lá, gente. Agora vocês já vão começar a lembrar melhor o que eu estou falando, né, de tempos e modos verbais.
Lembra lá do presente indicativo, do presente, do pretérito perfeito, do pretérito imperfeito. Então, é isso, gente, que eu quero falar com vocês. Os tempos e os modos verbais, eles nos ajudam, eles ajudam a nossa língua a controlar a forma como nós remetemos a eventos do passado, ou melhor dizendo, né, a eventos do que nós consideramos o passado, já que o passado e o futuro também dependem da nossa língua, né? E eles são coisas subjetivas, como nós bem vimos no livro, né, 1984. Mas, de qualquer modo, saber dominar os tempos e os modos verbais nos ajuda a mostrar melhor como funciona, a expressar melhor o tempo, a expressar melhor o que nós queremos dizer quando dizemos, por exemplo, ontem eu ia por tal caminho, ao invés de dizer ontem eu fui por tal caminho. Quais as diferenças, pessoal, entre tempo e modo? Tempo são essas nomenclaturas aqui, ó, presente, pretérito, futuro, perfeito mais que perfeito. E o modo é esse indicativo. Indicativo, e também vocês vão ver daqui a pouco o subjuntivo e o imperativo. Indicativo, o modo indicativo, gente, é o modo das coisas da realidade, das coisas que acontecem, ou que aconteceram ou que vão acontecer. Indicativo, ele fala de coisas reais, ok? De coisas que aconteceram, que acontecem ou que vão acontecer. Também nós temos o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo subjuntivo é das coisas que poderiam acontecer, que podem acontecer, que são da ordem do desejo. Vocês vão ver, né, quando a gente chegar nessas conjugações, por exemplo, que ele, no presente, que ele faça, que ele queira, que você ajude, ou então no passado, se ele ajudasse, se ele fizesse, ou então no futuro, se ele fizer, quando ele fizer, entenderam? É da ordem do desejo subjuntivo. E o imperativo é da ordem da promessa, é da ordem da ordem mesmo. Você determina que seja feito, mas é uma promessa, porque dizer a alguém compre Coca-Cola, compre um carro, viaje mais, isso você está ordenando a pessoa, e por isso que chama imperativo, mas não quer dizer que ela vai cumprir. Entenderam? Então o indicativo são das coisas reais, são os eventos e fatos que aconteceram. O subjuntivo são das coisas, dos desejos, das coisas que poderiam ou poderão acontecer. E o imperativo, o modo imperativo, é das coisas que é ordenado que sejam, mas não é garantido que acontecerão. Hoje nós vamos falar só dos três, dos tempos do passado, do presente e passado do indicativo, já que essa é uma matéria bem extensa e não dá para ficar fazendo um vídeo tão grande, né, sobre isso. Oi, pessoal, continuando. Eu não sei se atrapalhou aí, eu me atrapalhei no programa aqui, mas eu espero que não tenha desgravado o que eu falei nesse vídeo, mas só para retomar rapidinho, caso tenha desgravado. Então, o presente indicativo é a indicação simultânea no momento em que se fala. Então, eu ensino vocês. Essa frase que eu estou dizendo neste momento está sendo falada no exato momento em que eu estou ensinando vocês algo. Então, ó, lembrando de novo das conjugações, né, a gente tem 3 conjugações em português, a primeira, a segunda, a terceira, que são ar, ir, e eu estou falando aqui dos verbos regulares, que seguem essas conjugações. Existem os verbos irregulares que nós vamos retomar, nós vamos aprender e relembrar, aliás, mais para frente. Então as conjugações estão como aparece aí, a primeira conjugação. Eu falo, tu falas, ele fala. Aí no plural, nós falamos, vós falais, eles falam. A segunda conjugação, estou usando o exemplo do verbo comer. Então nas pessoas do singular, eu como, tu comes, ele come. As pessoas do plural, nós comemos, vós comeis, eles comem.
Relembrando também isso aí para vocês, né, gente? Ó, eu, tu, ele é a primeira, segunda e terceira pessoas do singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. É dessa forma que nós tratamos, que nós nos denominamos ou denominamos outras pessoas. É dessa forma que a língua portuguesa lida com apontar, com nomear outras entidades. Então eu sou eu e tu é tu, ok? A terceira conjugação, eu falei isso porque existem línguas em que também essas pessoas e questão de singular e plural mudam também, mas é só para lembrá-los. Ok, terceira conjugação, cumprir. Eu cumpro, tu cumpres, ele cumpre. Nós cumprimos, vós cumpris, eles cumprem. Alguém vai perguntar aí, nossa, por que eu ainda preciso saber tu e vós? Quem é que usa isso? Então, tem gente que ainda usa, pessoal. Quando você vai para algumas regiões do país, ainda se usa o tu e o vós se usa demais em certos círculos que falam, por exemplo, na religião, quando se fala de Deus, fala em vós. Então, quando vocês veem aqueles tempos verbais estranhos na Bíblia, é o vós sendo usado ali para falar de Deus. Entre outros exemplos, né, que eu infelizmente não estou lembrando agora. Muito bem, gente. Aí a gente vai para o pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo ele expressa uma ação que ocorreu no passado e que está finalizada. Essa ação está no passado. Ela não está mais acontecendo. Tem esse exemplo aí, a Cida vendeu todos os bolos. Faltou um os aí, né? Vendeu todos os bolos. Então essa ação acabou. Ficou no passado, ela já vendeu, não tem mais o que vender. Ok? Indo para as conjugações, ó. Primeira conjugação, eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. É difícil de decorar isso, pessoal? É difícil, mas vocês vão ter que decorar. Não tem outro jeito. Segunda conjugação, eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Depois vocês pausam o vídeo aí, voltam, ouvem de novo, leem de novo, ok? Até decorar, porque vai ter exercício também sobre isso. Terceira conjugação. Eu cumpri, tu cumpriste, ele cumpriu. Nós cumprimos, vós cumpristes, eles cumpriram. Ok? Esse é o pretérito perfeito, é por isso que se chama perfeito, porque está completa a ação. Agora o pretérito mais que perfeito do indicativo. Esse é complicado, gente, mas é assim, imagina uma linha do tempo, né? Aí imagina uma ação que aconteceu no passado. O pretérito mais que perfeito, ele serve para indicar uma ação que aconteceu antes dessa ação que você estava referindo no passado. Então, o exemplo aí, ó. Aliás, deixa eu ler aqui também, né, para ficar mais claro para vocês. Indica o passado do passado, ou seja, expressa um fato já ocorrido antes do outro fato já ter finalizado. Então, a mãe já chegara quando a criança começou a chorar. Isso indica o quê? Nesse caso, que a mãe que tinha uma criança que ia começar a chorar, mas ela começou a chorar, então ela já estava no passado essa ação, e a mãe chegou antes disso. Então a mãe chegara quando a criança chorou ou começou a chorar. Ok? Muito bem. Primeira conjugação. Eu falara, tu falaras, ele falara. Nós faláramos, vós falareis, eles falaram. Segunda conjugação. Eu comera, tu comeras, ele comera. Nós coméramos, vós comereis, eles comeram. Ó, lembra da proparoxítona, tem acento aqui, ok? Terceira conjugação. Eu cumprira, tu cumpriras, ele cumprira. Nós cumpriramos, vós cumprireis, eles cumpriram. Lembrando novamente, gente, essas
primeira, segunda, terceira conjugação vale para todos os verbos regulares. Então, se eu tiver aqui, ao invés de cumprir, eu tiver sorrir, vale a mesma coisa. Ó, eu sorrira, tu sorriras, ele sorrira. Nós sorríramos, vós sorríreis, eles sorriram. Ok? Vamos para a próxima. Pretérito imperfeito do indicativo, pessoal. Nesse caso, ó, ele expressa uma ação que acontecia com certa frequência no passado e que não foi finalizada. Ou seja, é uma ação que acontecia, mas que ainda pode acontecer. O exemplo que aparece aí, ó, Leandro estudava no seu quarto quando foi interrompido. É isso, ele estudava, ele pode voltar a estudar, não quer dizer que ele nunca mais poderá estudar no seu quarto, ele pode um dia voltar a estudar, então ele estudava no seu quarto. Existe também essa ideia de ser usada para expressar a ideia de desejo ou condição, mas isso, gente, é mais atual, é mais da oralidade, vamos falar assim. Na oralidade, a gente aprendeu a usar o pretérito imperfeito como forma de desejo. Por exemplo, você fala, eu queria um bolo, eu queria viajar. Isso é uma forma de você expressar desejo com o pretérito imperfeito, ok? Mas não necessariamente, de novo, ele é usado na norma culta escrita. Qual que é uma outra grande exceção, pessoal? A gente vê nos velórios, né? Quando falam, ele era uma boa pessoa. Então, ele não era, ele foi uma boa pessoa. Morreu, acabou. Só que a gente já consagrou esse uso, então nos velórios sempre vão falar coisas do tipo ela era uma boa pessoa. Ok? As conjugações aí, ó. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Tá meio estranho esse vós faláveis, mas é isso. Segunda, eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, vós comíeis, eles comiam. E a terceira, eu cumpria, tu cumprias, ele cumpria, nós cumpríamos, vós cumpríeis, eles cumpriam. Lembrem sempre, gente, aliás, lembrem sempre não. Voltem o vídeo, releiam, procurem mais conteúdo na internet, ok? Porque tem bastante coisa na internet falando de conjugação de verbos. Não é difícil de encontrar. E estudem. De novo, né? Não é só porque eu vou cobrar isso de vocês, mas é porque vocês podem se tornar seres humanos melhores ao controlarem melhor a própria língua de vocês. Bom, é isso por hoje, por essa aula que já se alongou demais, né? Mas muito obrigado e até a próxima, pessoal.